Livro Vivo, A Poética da Experiência, Gestalt Terapia, Fenomenologia e Arte, por Mônica Alvim. Hoje a gente está na página 297 desse livro, no item 7.2, que tem como título Gestalt Terapia como Experimentação, grafado, experimente, hífen, ação, ressignificando. Então, nesse fim, né, esse item fecha o livro antes das considerações finais, como eu chamei, das inconclusões. Ele então apresenta aí uma síntese de todas as coisas que eu venho discutindo no livro, nesse diálogo com a arte e com a fenomenologia. E ele começa com uma epígrafe de um texto da Lygia Clark, que diz assim: somos os propositores, somos o molde. A vocês cabe o sopro no interior desse molde, o sentido de nossa existência. Somos os propositores. Nossa proposição é o diálogo. Sós não existimos, estamos a vosso dispor. Somos os propositores. Enterramos a obra de arte como tal e solicitamos a vocês para que o pensamento viva pela ação. Somos os propositores. Não lhes propomos nem o passado nem o futuro, mas o agora. Lygia Clark. O termo experimentação, proposto como mote central neste trabalho e já utilizado nos capítulos anteriores para caracterizar o trabalho artístico de Lygia Clark e a experiência clínica da Gestalt terapia, é uma pequena transgressão da língua. Faz uma experiência com a palavra experimentação, uma experiência lúdica que separa um termo em dois, experimentar e ação. Experimentar a ação, ou a ação de experimentar. Sua origem etimológica envolve a palavra experientia, que significa prova, ensaio, tentativa, e o radical peri, do latim periculum, que significa perigo e risco. Uma ação que experimenta o risco, arriscar-se, aventurar-se, atirar-se, sinônimos, verbos indicadores de ações que mobilizam o ser rumo ao desconhecido, ao novo, ao estranho, a sair dos limites daquilo que está circunscrito ou limitado pelo alcance da nossa visão. O que está circunscrito pode ser o corpo, pode ser a forma, pode ser o significado, o espaço, a existência. A experimentação convida a abrir o círculo inscrito e transformar o espaço em espacialização, o corpo em incorporação, a forma em configuração, o significado em significação, o eu em ação com o outro. A experimentação é uma ação no mundo da experiência, no a priori da correlação sujeito-objeto, e como tal não pode acontecer isolada ou individualmente. E aqui eu quero fazer uma observação, porque quando eu falo, né, que a experimentação é uma ação no mundo da experiência, nesse a priori da correlação, eu estou fazendo alusão a uma ideia fundamental na fenomenologia, de pensar que, a prioristicamente, ou seja, no princípio, antes, sujeito e objeto estão correlacionados, eles não estão cindidos, né? Então, se eu penso na experimentação como uma ação no mundo, uma ação que é experiência, isso não pode acontecer de modo isolado ou individual, né? Então, seguindo. É uma ação baseada na fé perceptiva, que propõe uma adesão ao mundo expressada por uma certeza proveniente de uma confiança que só se pode sentir, mas que não se pode apreender. Faço outra paradinha porque essa ideia de fé perceptiva, essa noção de fé perceptiva, é uma noção proposta pelo Merleau-Ponty,
né? No final da sua obra e da sua vida, no texto que ele deixou inacabado, que se chamava O Visível e o Invisível, e onde ele faz uma espécie de síntese, ele deixa de falar tanto em percepção para falar da fé perceptiva, para sublinhar essa ideia de que é curioso, né, pensar num filósofo que está falando de fé, né, mas de entender que a nossa experiência no mundo ela é da ordem de uma exploração corporal, e que ela é ambígua, ou seja, é uma fé tecida de incredulidade. Então a gente não pode transformar o mundo e nem a experiência vivida em tese, em alguma coisa definitiva e fechada. Ela é uma questão de algo que eu vivo e que eu sinto e acredito que vivo. Tenho fé na vida que eu vivo, né? Então, essa confiança, né? Essa confiança no que eu sinto, ela é construída a partir da percepção corporal, intencional, temporal, dirigida para a possibilidade futura, né? Vivida com o outro me remete a ele como um outro eu e me dá a experiência intercorporal. Juntos, na experiência em estado bruto, não lapidado, não transformado em tese nem em pensamento reflexivo, estamos envolvidos, eu e o outro, numa relação dialética, temporal, compondo um campo de presença, uma gestalt que se configura e reconfigura, criando e recriando, formando e reformando. Assim, podemos descrever a experimentação como um movimento ininterrupto, ação no mundo da experiência, baseada na fé perceptiva, intercorporal, dirigida por uma experiência bruta que envolve eu e outro, visível e invisível, imbricados no espaço e no tempo, compondo um campo de presença enquanto uma gestalt, cuja forma expressa os sentidos nascentes na ação experiencial, que reconfigura a forma, criando e recriando a existência com o mundo, transgredindo e instituindo. Então, acho que aqui tem uma grande síntese, né, de pensar, para a gente pensar, né, na vida, né, como esse movimento com o outro, né, como esse campo de presença que vai assumindo formas, que vai se configurando e se reconfigurando, né? E essas configurações e reconfigurações são criações e recriações da existência, e elas transgridem no sentido de ultrapassarem, né, aquilo que está dado, porque a vida é plástica, a vida é plasticidade, plástica nesse sentido, dotada dessa capacidade plástica de se transformar, né? E para isso a gente precisa transgredir o que que já era forma, porque se a gente mantém a mesma forma, a gente paralisa, a gente perde essa capacidade temporal, e isso é a própria definição da neurose, né? Então, para terminar esse trechinho, eu digo: Merleau-Ponty nos brinda com uma filosofia, uma ontologia do ser que descreve a experiência do mundo diante do outro. Em se tratando de prática e aplicação, arte e psicoterapia têm a compartilhar, e nesse âmbito estabelecem um diálogo particular. Ligia Clark se nos apresenta aqui como um outro para estabelecer esse diálogo no que diz respeito ao trabalho de experimentação. Então vamos lá. A intervenção psicoterápica como proposição. Eu acho que eu vou deixar esse trechinho para um próximo vídeo, para não ficar muito longo. Um beijo para vocês, em breve a gente volta para continuar.